Oi, gente, muito boa tarde, muito bom dia, boa noite para todos. Hoje vamos aqui para mais uma aula do nosso projeto de pesquisa operacional para todos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Unirio, do curso de Engenharia de Produção, com a professora Andréa Bonifácio. Hoje a gente vai aprender como que se instala o solver no Excel, como é que a gente resolve um problema de programação linear simples utilizando ele. Que daí em diante a gente consegue escalonar esse nosso conhecimento e passar a solucionar problemas um pouco mais complexos, problemas lineares. Vamos lá. Primeira parte aqui da aula, eu estou aqui com o mouse marcando onde eu estou clicando. Vocês vão aqui me seguir, me acompanhando. Vamos instalar o solver aqui no Excel. Meu solver ele já está instalado, mas de toda forma vocês vão aprender. É uma maneira muito simples de instalar. Ele é um programa nativo do Excel e ele serve para solucionar principalmente problemas que a gente soluciona com o Simplex na mão. A gente vai passar a solucionar aqui no Excel. Primeiro a gente vem aqui com o Excel aberto na aba de arquivo. Agora vamos em opções. Aqui em opções a gente vai marcar aqui suplementos. E aqui, ó, tá vendo? Gerenciar suplementos do Excel, clicar em ir. Agora é só marcar a caixinha do solver, dar o OK. Se vocês forem aqui agora na guia dados, vocês vão ver que o solver ele está aqui. Pronto, com o solver instalado, vamos agora aqui ao que interessa, que é como é que a gente vai usar ele, como é que a gente vai traduzir esse problema aqui, que foi formatado e criado aqui para essa aula, em um problema que vai ser resolvido utilizando o Excel, utilizando o solver dentro do Excel. Vamos aqui para a leitura do problema. A marcenaria Madeira Nobre. A marcenaria Madeira Nobre produz dois tipos de móveis muito populares, mesas e cadeiras. A fábrica deseja maximizar, já anota aí, ó, maximizar o seu lucro diário. Mas possui recursos limitados, a gente sabe o que vai ser isso daqui lá na frente, vão ser as nossas restrições de matéria-prima, que é a madeira, e a mão de obra, que são as horas de trabalho. Agora vamos aqui para detalhes específicos sobre os produtos que a gente vende, né? São as mesas e as cadeiras. Cada mesa vendida gera um lucro de 150. Então, lucro unitário de 150 para cada mesa. Para ser fabricada, ela consome 3 pranchas de madeira e exige 2 horas de mão de obra. Ou seja, aqui a gente já tem todos os recursos necessários para gerar uma mesa que vai nos gerar um lucro futuro de R$ 150. E para a cadeira, a gente vê que a cadeira ela é vendida e gera um lucro de R$ 100, só que para ser fabricada, ela consome 2 horas de pranchas, duas pranchas de madeira e exige 4 horas de mão de obra. Show! Aqui a gente já tem os detalhes dos nossos produtos, agora vamos aqui para o finalzinho do problema. A marcenaria tem disponível por dia um estoque máximo de 120 pranchas de madeira e conta com uma equipe que pode trabalhar até 160 horas totais por dia. Ou seja, aqui a gente tem as nossas principais restrições do problema, tá? Então aqui a gente definiu os produtos em que a gente produz, o lucro gerado por cada um deles, que a gente quer maximizar, a quantidade de produto necessária, a quantidade de matéria-prima necessária para produzi-los e a quantidade de horas também necessárias para produzi-los. A pergunta é: quantas mesas e quantas cadeiras a marcenaria deve produzir por dia para garantir o maior lucro possível, sem ultrapassar seus recursos? Show! A partir aqui do problema, vamos bem com calma, vamos primeiro modelar ele matematicamente, então conforme a gente aprende em outras aulas aqui do programa. Modelagem matemática está aqui, bem simplesinha. Quais são as nossas variáveis de decisão aqui nesse caso? Elas vão ser x1 e x2, sendo que x1 é a quantidade de mesas a serem produzidas e x2 é a quantidade de cadeiras a serem produzidas. A nossa função objetiva é uma função de maximização e ela é 150x1 mais 100x2, que é o lucro total. Pô, de onde veio 150, de onde veio 100? Eles vieram daqui. Cada mesa gera um lucro de 150 e cadeira gera um lucro de 100. Ou seja, x1, que é a mesa, multiplicado por 150, que é o seu lucro, e 100 de lucro da cadeira multiplicado por x2, que é a nossa variável de decisão das cadeiras. Aqui embaixo temos nossas restrições, que é o famoso sujeito A. 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 120. Restrição de madeira. O que quer dizer isso daqui? O 3 ele é a quantidade de pranchas de madeira que são necessárias para produzir as mesas. E o 2 ele é a quantidade de pranchas de madeira que são necessárias para produzir as cadeiras. E isso daí tem que ser menor ou igual a 120. Isso daqui está tudo aqui no problema. Então, 3 pranchas de madeira para mesa, 2 pranchas de madeira para cadeira. E a marcenaria tem disponível por dia um estoque máximo de 120 pranchas de madeira. Show! Aqui a gente vai para a restrição de mão de obra. Isso aqui é a mesma lógica daqui de cima, só que agora falando de mão de obra. Então, 2 horas de mão de obra para mesa, 4 para cadeira e um limite total
de 160. Por isso, esse menor ou igual, tá? Pode bater o 160 ou ser menor. Não pode ser maior, porque a gente tem esse limite. E aqui embaixo, por último, né, a restrição de não negatividade, condição de não negatividade. Agora, a gente já tem aqui o entendimento completo de como é que a gente modela ele matematicamente. Agora, o que é mais importante e a grande virada de chave para a utilização do solver é como é que a gente transcreve esse problema para cá para o Excel. Bom, eu fiz aqui de uma forma que ficasse bem didático. Então aqui é o seguinte: dispus aqui em azul os itens que o problema nos deu. Em laranja está aqui um cálculo de total utilizado de mão de obra e de madeira. E aqui em verdinho vai ser a nossa fórmula da função objetivo. Então vamos primeiro entender, tá, como é que a gente monta essas fórmulas aqui. Vamos primeiro para a fórmula da função objetivo. A fórmula da função objetivo é o seguinte: ó, maximizar 150x1 mais 100x2. Como é que a gente faz aqui no Excel? A gente, nesse caso, onde eu dispus aqui cada valor em uma célula, eu utilizei a função somar produto. Essa função somar produto ela vai fazer o seguinte: ela vai pegar o valor das nossas variáveis de decisão, que está em B2 e C2, e vai multiplicar por B3 e C3. Não tem maximizar no Excel. O maximizar a gente vai utilizar na hora que a gente for usar aqui dentro do solver. Aqui é simplesmente como se a gente estivesse olhando só para essa parte daqui, que eu estou marcando. Então, a somar produto, o que ela vai fazer? Ela vai pegar B2 e vai multiplicar por B3. Então, a quantidade aqui de mesas vai multiplicar pelo lucro unitário. E o C2, que é a quantidade de cadeiras, vai multiplicar pelo lucro unitário de cadeiras. É isso que essa fórmula faz. E soma um com o outro, dando o lucro total. Então, é quantidade de mesas vezes o lucro de mesa, pela mesa, mais a quantidade de cadeiras vezes o lucro unitário de cada cadeira. Aqui para o lado segue uma mesma lógica, só que aqui a gente está falando das variáveis de restrição. Ou seja, a quantidade de pranchas de madeira, que é a multiplicação da quantidade de mesas pela quantidade necessária de pranchas de madeira, mais a quantidade de cadeiras vezes a quantidade necessária de pranchas de madeira por cada uma delas. É o mesmo somar produto, só que aqui agora para as restrições. E aqui, ó, como eu falei, não tem o menor ou igual como fórmula. Isso vai estar no Excel ali dentro do solver. Não é uma fórmula nativa do Excel, senão a gente não precisaria usar o solver. A disponibilidade é 120, então isso daqui é menor ou igual a 120, multiplicação. E a mão de obra é a mesma coisa, só que 160 que a gente vai estar analisando. Agora é o seguinte, já explicamos aqui as fórmulas também estão dentro do arquivo Excel que eu vou disponibilizar para vocês. Como é que a gente vai fazer para resolver esse problema daqui? Porque não adianta eu botar um valor aqui, ele vai multiplicar, ó, se eu puser aqui qualquer valor ele vai multiplicar, só que, pô, será que isso aqui é o valor ótimo? Não tem como a gente saber, só tem como a gente saber utilizando o solver. Vamos aqui para programação dentro do solver. Primeiro, para já me facilitar, eu seleciono onde é que está a célula da minha função objetivo. Clico aqui em solver. O definir objetivo, essa daqui é a carinha do solver, né? Primeiramente. Em definir objetivo, eu vou colocar a célula onde é que está a minha função objetivo. Nesse caso é B7. Então está aqui B7. A gente vai maximizar, por isso que a gente está selecionando aqui maximizar, alterando células variáveis. O que isso aqui quer dizer? Quais células variáveis a gente vai alterar? Então eu vou selecionar aqui, vai alterar a B2 e a C2, né? Tá bem claro isso daqui, espero que esteja bem claro para vocês porque que a gente está alterando elas. Elas são justamente as variáveis em que estão em todas as outras fórmulas, como multiplicadores, porque ela no final das contas, são as variáveis que a gente quer descobrir para calcular o nosso lucro ótimo. Sujeito às restrições, aqui a gente vai adicionar cada restrição, tá? Então a gente clica aqui em adicionar. A primeira restrição vai ser com sinal de menor ou igual, e ela vai ser o seguinte, a gente vai selecionar a célula da madeira. Então aqui lembra que essa daqui é a multiplicação para achar o total utilizado de madeira. Isso tem que ser menor ou igual a 120. Isso daqui é um valor fixo, tá? Não é uma fórmula aqui dentro. Adiciono. Cliquei aqui em adicionar. Agora vamos para a segunda, que é a restrição de mão de obra. Clico aqui na célula de cálculo de mão de obra. Está aqui com a multiplicação. Menor ou igual a 160. Clico em OK, porque eu já adicionei aqui as duas.
Pronto, já temos as restrições adicionadas. Agora tem uma última restrição que a gente não adiciona por aqui. A gente vai clicar aqui, ó, tornar variáveis irrestritas não negativas. É aquela nossa restrição de não negatividade. Aqui ele pergunta, ó, selecionar um método de solução. Tá, o GeoG não linear como principal, vocês vão mudar isso daqui para o LP simplex, tá? E agora, parte mais fácil, clicar em resolver. Aqui eu vou marcar OK, ele pergunta se eu quero manter a solução do solver, quero que ela fique no meu Excel. Pronto, está resolvido o problema. A gente, para achar um lucro ótimo de R$ 6.000, a gente vai produzir 40 mesas e nenhuma cadeira. Pô, não vai produzir nenhuma cadeira, cara, por quê? Porque o cálculo ele leva em consideração a solução ótima, tá? Então a solução ótima nesse caso é esse daqui, onde a gente não vai produzir nenhuma cadeira. A solução ótima quer dizer que é uma solução em que ela vai nos trazer o máximo lucro possível. Agora vamos dar uma analisada aqui no problema como um todo, nessa solução como um todo. A gente então vai produzir 40 mesas, nenhuma cadeira. Para produzir essas 40 mesas, a gente vai conseguir utilizar toda a madeira, que é bem legal, mas em relação à mão de obra, a gente vai ficar na metade. Pô, isso aqui é ruim? Não necessariamente. Isso daqui é isso aqui se a gente for começar a pensar em cima dessa quantidade de mão de obra utilizada, a gente vai entrar em outros fatores que não competem aqui esse problema, tá? São fatores externos, como por exemplo, se a empresa ela paga pela hora trabalhada, enfim. Com essas condições, produzindo 40 mesas, a gente vai chegar a uma resposta de R$ 6.000 de lucro para a empresa. Então, esse daqui é o lucro ótimo. Agora eu vou entrar aqui um pouquinho só nesse conceito de solução ótima, de diferentes soluções ótimas, de como é que o problema ele pode ser resolvido de algumas formas diferentes, tá? Esse conceito na realidade ele tem um nome, o nome dele ele é problema com múltiplas soluções ótimas, tá? É um conceito onde para a solução de um problema de maximização ou de minimização a gente consegue encontrar várias soluções. O que são várias soluções? Eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Várias soluções é quando a gente tem diferentes valores nas variáveis de decisão, que por acaso vão gerar diferentes utilizações aqui das restrições e vão nos trazer uma mesma resposta na nossa função objetivo. Um mesmo lucro líquido, R$ 6.000. Só que se a gente for analisar, nesse caso a gente está produzindo 20 mesas, 30 cadeiras, show de bola, mas a gente está utilizando a mesma quantidade de madeira, só que na mão de obra a gente utiliza toda a mão de obra. Pô, isso é interessante para a empresa? Depende, foi o que eu falei. Aqui a gente vai ter mais de uma solução possível, são duas soluções ótimas, ambas estão certas, só que entram aqui conceitos externos ao problema. Então, será que 160 horas de mão de obra é melhor para a empresa? É melhor ela ter todos os trabalhadores ali full time trabalhando? Ou será que é melhor a gente só ter metade e de repente reduzir a quantidade de mão de obra disponível? E isso daí são coisas que a gente vai pensar em outros momentos, são decisões externas que não interferem na solução desse problema, porque em ambos os casos a gente chega a uma mesma resposta de R$ 6.000 de lucro. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Essa daqui é a maneira como a gente se usa o solver, num problema bem simplesinho, mas daqui em diante vocês podem aumentar os problemas, vocês podem aumentar a quantidade de restrição, vocês podem aumentar a quantidade de variáveis de decisão, e sempre utilizando essas lógicas, tá? O que muito importa aqui para a gente saber usar o solver? É a transcrição do problema matemático em funções de Excel. Tem várias formas de escrever isso daqui, mas a gente usa somar produto porque é uma função já nativa do Excel, ela já economiza algumas linhas. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma aula aqui do nosso projeto de PO para todos. Um grande abraço, uma boa noite para vocês. Galera, não esquece de curtir o vídeo, comentar, compartilhar com aquele seu amigo que quer aprender PO. Valeu!